Seja uma escapadinha de fim de semana, umas férias grandes ou até uma viagem de trabalho, há uma coisa que fazemos quase sempre quando saímos da rotina. Esquecemos da saúde. Mas o nosso corpo não tira férias, por isso, neste episódio vamos dar algumas dicas de como aproveitarem ao máximo estas viagens sem descurarem então a nossa saúde. Olá e muito bem-vindos a mais um episódio de 5 Minutos de Saúde. O meu nome é Madalena Carneiro, sou enfermeira coordenadora da clínica MyLab.care e estou então aqui para falarmos um bocadinho sobre como manter alguma rotina e como manter alguma saúde em viagem. Quem nunca? Mudamos de fuso horário, alimentamos com aquilo que calha, passamos o dia a andar, não sabemos os transportes, montes de alterações de rotinas, mais jet lag. E quem nunca então chegou de umas viagens de férias, que até pode ter sido 10 dias e num sítio para descansar, e chegou ainda mais cansado do que quando voltou. Mas a verdade é que com pequenos truques e com pequenos cuidados conseguimos manter estas viagens a serem tão divertidas e aproveitarmos tudo, mas sem essa sensação de cansaço quando regressamos. Por isso fiquem aqui então para mais algumas dicas. Tudo começa então com quando fazemos a mala. Primeiro que tudo, se têm alguma doença crónica como diabetes, tensão alta ou outra doença que necessite de medicação diária, não se esqueçam de levar também algumas extra caso aconteça alguma coisa. Levem na bagagem sempre com vocês ao vosso lado no avião e não a despachem, para terem sempre pronto e se a mala for perdida, vocês terem ali a medicação. Outra coisa muito importante, se viajem para países que sejam assim diferentes e com uma cultura diferente, muitas vezes é necessário consulta de viajante e é necessário algumas vacinas específicas, por isso vejam disso atempadamente, porque é preciso fazer estas vacinas com alguns dias antes, ou fazer alguma profilaxia, por exemplo, para a malária em alguns países em que haja mosquitos e com essa doença. Enquanto estamos também a falar aqui em preparação da mala e nestes cuidados de viajante, perceber quais é que são as doenças também mais comuns de lá e levar alguma medicação própria para isso. Por exemplo, países que tenham que a água não seja canalizada e essas coisas, é muito importante também levar medicamentos para a diarreia e esse tipo de coisas. Penso que nós temos um episódio sobre também medicamentos em férias, por isso vão e ouçam e tenho a certeza que vão aí descobrir mais algumas dicas. Portanto, não se esqueçam de fazer um kit de primeiros socorros então para levarem de viagem. Vão então à consulta do viajante. Não se esqueçam então de protetor solar, de repelente nestes países mais úmidos e que têm muitos mosquitos e muitos insetos. Por isso, levem isso tudo. Vejam atempadamente, efetivamente, o que é que precisam em para cada área. Isto é logo importante e começa logo aqui, então, a importância da viagem. Também, mesmo antes de ir, não se esqueçam, porque pelo jet lag, pelo pouco que vamos dormir, pelas viagens de avião, vamos ficar mais cansados nos primeiros dias, por isso tentem dormir bem nos dias antes da viagem. Tentem que sejam noites mais repousadas e que durmam ainda algumas horas. Não façam noitadas nas vésperas, porque senão ainda vão sentir mais com o jet lag e isso tudo. Portanto, tentem ter aqui uns períodos de descanso antes da viagem. E agora no destino, a tentação vai ser o quê? Desligar completamente. Esquecemos um bocadinho também da nossa saúde, só tentar aproveitar ao máximo. Mas aqui com pequenas dicas pode ajudar. Portanto, não se esqueçam de continuarem a beber água. Se houver viagens muito longas de avião, ainda é muito importante pela retenção de líquidos e isso tudo. Por isso, levem uma garrafa de água, até pode ser vazia para ir para dentro do avião e depois vão enchendo lá. Ou se forem em países que a água não é potável, não se esqueçam de vão comprando muitas garrafas, vão bebendo, a hidratação é fundamental. Alguns países têm alguns climas diferentes, mais úmidos, mais quentes, acabamos por transpirar mais e perder ainda mais líquidos, por isso o reforço da água é bastante importante. Não se esqueçam então do protetor solar e do repelente que têm dentro da mala. Não se esqueçam de manhã e se calhar durante o dia irem pondo o protetor solar e de manhã e à noite então porem o repelente. Há mosquitos que são mais predominantes de manhã e há outros que são mais predominantes ao final do dia, portanto é muito importante fazerem este reforço nestas duas alturas do dia. As refeições muitas vezes são comidas que não conhecemos tão bem, mas nunca esquecer um bocadinho o equilíbrio, ou seja, acho que é em férias, por isso não temos que estar focados numa alimentação equilibrada, a não comer fritos, a não comer muitos hidratos, a não comer uma outra sobremesa. Eu acho que não, acho que podemos comer aquilo também um bocadinho que nos apetece, sem grandes restrições. No entanto, pensar também que devemos continuar a pôr legumes no prato, devemos continuar a pôr proteína, hidratos, comer frutas, devemos manter uma alimentação equilibrada. Claro que com algum excesso e com algumas coisas diferentes daquilo que vamos comer,
mas pensando sempre um bocadinho no básico para nos sentirmos com mais energia e mais capazes de aproveitar então a viagem. Então depois da viagem ter assim passado de uma forma tranquila, comemos até relativamente bem, dormimos até bem, conseguimos descansar num hotel e isso tudo, o que é que podemos fazer cá quando chegamos para que esta sensação de voltarmos de férias seja assim menos má? Efetivamente vão para um país de muitas horas de avião de diferença e de um fuso horário muito diferente, portanto se tiverem o jet lag, é importante manter a hidratação. Passamos muitas horas no avião, portanto a hidratação é muito importante. É muito importante o sono, tentar regular o sono pelo nosso fuso horário, portanto, ir fazendo alguns ajustes e percebendo quando é que o nosso corpo também precisa descansar e dar-lhe esse tempo. É normal que nos primeiros dias uma pessoa se sinta assim, ainda com os horários trocados, mas temos que tentar ir ajustando e aí sim voltar ao nosso exercício físico, à nossa alimentação saudável, para que todos estes fatores de vida saudável nos deem mais força e mais energia para o recomeço. Por isso, não esqueçam quando vão de férias a vossa saúde não deve ir também de férias, e por isso tratem também dela nesta altura. Espero que estas dicas tenham sido úteis, que as utilizem. Se por acaso não vão de férias nesta altura, mas conhecem alguém que vá, normalmente quem vai nesta altura de férias também vai para o outro lado do mundo, partilhem estes conteúdos com essa pessoa. E sigam-nos para mais dicas, então é mylab.care nas redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook. Estamos também no YouTube e no Spotify então com este podcast, por isso vão lá, ouçam e subscrevam os nossos canais. Até ao próximo episódio e boas férias!